Então, muito boa noite a todas. Boa noite. Boa noite. Vamos fazer mais um encontro da nossa catequese, um encontro de catequese com adultos. Hoje nós vamos rezar, celebrar, refletir sobre paixão e morte de Jesus na cruz, né? Esse é o nosso tema de hoje, então vamos fazer a nossa oração inicial do nosso encontro, agradecer a Deus por mais um momento. Estamos aqui refletindo sobre os mistérios da nossa fé. Pedir a graça e a luz do Espírito Santo sobre cada um de nós, sobre a nossa mente, o nosso coração, para que assim a gente possa interiorizar todos os ensinamentos, tudo aquilo que faz parte da doutrina da nossa fé católica. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deixa eu projetar aqui o texto de hoje, esse nosso encontro, compartilhar ele aqui. Apareceu aí para vocês? Uhum. Apareceu. Então veja, como vocês estão vendo aí, acompanhando pelo livro, hoje nós vamos falar sobre a paixão e morte na cruz. O texto do Evangelho que nós vamos ler hoje é de Lucas. Nós vamos refletir a Lucas capítulo 23, nos versículos de 33 a 47. Hoje nós temos como símbolo o crucifixo. Pedir vocês para fazer um cartaz com aquela sigla que está acima da cabeça de Jesus no crucifixo. Já viram aquelas letras? Eu não sei qual é o tamanho do crucifixo que vocês estão com ele aí, mas geralmente acima da cabeça de Jesus tem um letreiro. Nós vamos saber o que é esse letreiro, refletindo hoje com esse tema sobre a paixão e morte na cruz. Então, no encontro passado, foram colocadas duas questões para refletirmos, né? Nós falávamos sobre o reino de Deus. Quais os sinais do reino de Deus e quais os sinais do antirreino que identificamos em nosso tempo? É isso. Na semana passada, na terça-feira passada, a gente refletia a partir disso, né? Os sinais que representam o reino de Deus e aqueles sinais que não representam o reino de Deus que está presente no mundo, né? E aí nós falávamos, nós conversávamos, né? A gente dava alguns exemplos, né? Vocês podem lembrar algumas coisas que nós falamos no encontro passado sobre o reino de Deus? As boas ações, né, para a gente ter mais compaixão com o próximo. Compaixão com o próximo, né? Faz parte do reino de Deus. Alguém mais? Não ficar com soberba, querer adquirir bens na Soberba, terra, né? mas, assim, Isso, tirar o reino de Deus. E isso, né? não devemos nos preocupar com as coisas, porque Deus dá aquilo que a gente precisa. Isso, né? Seja não se preocupar com as coisas materiais, né? Porque Deus sabe das nossas necessidades. E aquilo que não é do reino? Aquilo que não faz parte do reino de Deus? A ganância, né? Ganância, correria para ficar rico, não é isso? Buscar riqueza material, as injustiças, o egoísmo, né? Pensar só em si, não pensar no próximo. Esses são os sinais, né? Daquilo que não é do reino de Deus, né? Então a gente pode pensar que essas coisas, elas são coisas
que não é do reino de Deus, ou seja, que não faz parte, não é daquilo que prega Jesus, né, para que a gente possa vivenciar o reino de Deus, né? É justamente o contrário daquilo que vocês falaram, né, que vocês já mencionaram sobre o reino de Deus. O anti-reino é tudo aquilo que é contra, né, que vai contra essas temáticas que vocês levantaram, a ganância, a injustiça, a maldade, né, a riqueza material. Quando você busca exclusivamente ela, se torna uma ação do anti-reino, né? Porque tem gente que coloca as coisas materiais como sendo Deus. Tem gente que coloca o dinheiro como Deus, coloca os bens materiais, né, como sendo como aquilo que vai substituir Deus. Então isso é o anti-reino. Podemos entender que isso são coisas que faz parte do anti-reino de Jesus. É aquilo que Jesus não prega. É aquilo que Jesus não ensina para nós, né? Não estou dizendo que a gente deve condenar os bens materiais, porque nessa terra a gente vive, né? A gente precisa dos bens materiais. A gente precisa deles, mas a gente não vai colocar os mesmos no lugar de Deus. É esta a mensagem, né? Que a gente precisa entender, certo? E hoje, como nós falamos, vamos refletir sobre a morte de Jesus. Para você, por que Jesus morreu? O que vocês acham? Para nos salvar? Para nos salvar, não é? Jesus que assumiu todas as dores do mundo, né? Assumiu todas as culpas do mundo para salvar a humanidade, né? O que você sabe sobre a morte da cruz de Cristo? Sabemos que Jesus morreu por nós, né? Morreu para nos salvar, assumiu uma culpa, mesmo sendo justo, né? Sendo justo, inocente, mas ele morreu, não é? Assumindo a culpa de toda a humanidade. Mas o que você sabe sobre a morte da cruz de Cristo? Uma coisa é morrer, não é? Pela humanidade. Uma coisa é morrer na cruz. O que vocês sabem? O que vocês pensam sobre a morte de cruz de Cristo? Quando a gente olha aí para o nosso crucifixo, né? Como que será morrer na cruz, né? Como foi para Jesus morrer na cruz? O que vocês acham disso? Acho que foi muito doloroso. Doloroso, né? Quando a gente entra numa igreja, né? Toda a igreja católica que nós entramos, a primeira coisa que nós vemos, né? Lá na frente, bem grande, é um crucifixo, não é? É um crucifixo. O que isso representa para nós, né? Ou nós já acostumamos com o crucifixo? O que vocês acham sobre isso? Não, eu acho que foi onde depositou, assim, o fardo, né, as dores. Representa um peso, né, assim, de Uhum. carregar as dores da humanidade mesmo que ele sofreu. A Uhum. perseguição. Alguém E, mais? e também, assim, a demonstração do amor dele, né? Ao chegar ao ponto de ir para uma cruz, né? Uhum. A morte de Jesus na cruz é a pior morte que existiu, né, para um ser humano, né? Porque a Uhum. cruz, ela era um instrumento, não é, de punição. Quem morria na, quem morria na cruz era o pior bandido, né? É a pessoa mais criminosa que poderia existir dentro do Império Romano. Ou seja, não era todos que morriam na cruz, era apenas os piores bandidos, os homens mais maus que poderia existir dentro do Império. E Jesus, ele acabou, não é, morrendo nesta cruz. Ou seja, mesmo ele não tendo cometido nenhum mal, mesmo ele não tido roubado ninguém, assaltado ninguém, matado ninguém, ele morreu nessa cruz, né? Ele morreu nessa cruz. Então veja,
Jesus, para nós, é esse sinal. Mas aí o que Jesus faz? Jesus, além de morrer no pior instrumento de punição do homem, ele resgata essa cruz, né? E ela passa a ser, a partir de agora, um sinal do cristão, não é? Porque a cruz é o sinal de todos nós, né? Nós temos, vocês estão aí com o crucifixo, todas as casas católicas há de ter um crucifixo, a gente carrega o crucifixo no pescoço, não é? Quando a gente compra uma joia, né, uma correntinha, geralmente vem vem a cruz, né? Geralmente tem a cruz, alguns têm a cruz, né? Que é um sinal, não é? Um sinal de fé, um sinal de redenção de todos nós, não é isso? Então, a cruz, ela tem essa simbologia, né? E quem mudou isso, quem transformou essa cruz, que era o instrumento de morte, da pior morte possível, foi Jesus. Então, Jesus foi fiel ao projeto do reino de Deus e à vontade do Pai até o fim. Ele entregou toda a sua vida pelo reino, assumiu todas as consequências do compromisso de fidelidade ao Pai. Nesse caminho, a cruz não surge por acaso. O Cristo condenado. O Cristo foi condenado pelas autoridades judaicas daquele tempo por blasfêmia e pelos romanos por agitação política. Ele era bom e justo demais para uma sociedade que excluía e não valorizava as pessoas, especialmente aos pobres e doentes. Então veja, se algum dia alguém perguntar a nós por que Jesus morreu na cruz? Por que Jesus morreu pela humanidade e morreu na cruz? A resposta que a gente pode dar para as pessoas que perguntam a nós sobre essas coisas está aqui, ó. Jesus, ele foi condenado, né, pelo seu próprio povo, pelos judeus, né, porque Jesus era judeu, nasceu na cultura judaica, né, nasceu, era membro, né, de uma família, nasceu de uma mulher judia, não é, que era Maria, e ele, não é, ele foi condenado por blasfemar. Blasfemar quem? Uma religião judaica. E depois também ele foi condenado por fazer agitação política no Império Romano, ou seja, ele morreu como um subversivo. O que é uma pessoa subversiva? Uma pessoa que ele vai contra, não é, a organização do Estado, não é, as situações legais do Estado. E no caso da blasfêmia, ele morre porque, segundo os judeus, ele estava blasfemando contra a, os, a doutrina, não é, contra o conjunto de fé dos judeus. Né? Então, essa é a acusação de Jesus. Porque ele não roubou, ele não matou, ele era um homem justo, ele curava as pessoas, ajudava as pessoas, orientava as pessoas do seu tempo. É isso que ele fazia. Jesus, ele nunca foi um homem mau, né? No entanto, não é, a sua condenação levou a ele morrer na pior morte possível, né? Que era a morte de cruz. E aí, quais foram os fatores que levaram Jesus a ser morto na cruz? Aí, blasfemar a religião judaica e agitação política, né? Porque no tempo de Jesus, como hoje também, existia política, né? Existia política, né? E a política no tempo de Jesus foi também a responsável por tirar a sua vida, né? Por colocar ele na cruz para morrer, não é? Para morrer do jeito que ele morreu. Então, o amor do Pai que Jesus revelou teve uma resposta humana negativa. A doação total de sua vida na cruz é a maior prova de amor. O mistério da cruz revela o amor de Deus, que deseja salvar a todos. Rezemos, portanto, ao Cristo que nos ama sem limites. Então vamos rezar junto aí essa oração, que está em negrito no livro, todos juntos.
Teus membros estão cansados e esgotados, Ó ó Senhor, Senhor, e e não aguentam mais o peso da cruz. Quisestes conhecer e experimentar essa nossa grande e comum miséria, que é o cansaço que debilita e faz sentir a nossa impotência. Obrigado, Senhor, por esta piedosa solidariedade com nossa miséria. Obrigado, Senhor, por ter feito desta fraqueza uma fonte de expiação e salvação. E eu sinta como dirigidas a mim as palavras de Santo Agostinho. A força de Cristo te criou, a fraqueza de Cristo te redimiu. Amém. Amém. Agora nós vamos refletir aí o que vai falar o texto bíblico. Nós vamos pegar aí as nossas Bíblias. É um texto um pouco longo, nós vamos fazer apenas uma leitura, tá? Eu faço, depois a gente já vai refletir. Cada versículo aí desse texto de São Lucas. Então pegue aí a Bíblia e vamos acompanhar. Então, chegados que foram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como também os ladrões, um à direita e o outro à esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles dividiram as suas vestes e as sortearam. A multidão conservava-se lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, dizendo: Salvou a outros, que se salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Do mesmo modo, zombavam deles os soldados. Aproximavam-se dele, oferecia-lhe um vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima de sua cabeça pendia esta inscrição: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra ele: Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro o repreendeu: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício? Para nós isto é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes. Mas este não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Era quase a hora sexta e em toda a terra houve trevas até a hora nona. Escureceu-se o sol e o véu do templo rasgou-se pelo meio. Jesus deu então um grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Vendo o centurião o que acontecia, deu glória a Deus e disse: Na verdade, esse homem era um justo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Então, nós vimos aí o relato do texto, né, que fala sobre a morte de Jesus, né, o processo da morte de Jesus na cruz. E aí nós temos alguns personagens desse texto, né? Nós temos algumas pessoas envolvidas nesse texto, que nós acabamos de ler. Primeiro, onde foi que Jesus foi crucificado? Qual foi o lugar? Como é que se chamava? Calvário. Calvário. Calvário, não é? O lugar chamado Calvário. E aí, nesse dia, quem estava morrendo com Jesus na cruz? Quem estava sendo pregado com Jesus na cruz? 2 ladrões. 2 ladrões, não é? 2 ladrões.
É bom nós entendermos que o texto diz, né, a Bíblia diz que existia dois ladrões, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Na verdade, naquele dia, segundo relatos de historiadores do século I da era cristã, que naquele dia morreu várias e várias pessoas. Além de Jesus, morreu dois ladrões, um do lado direito, outro do esquerdo, mas também tinha outros que estavam sendo crucificados naquele dia que Jesus foi crucificado, né? Mas o texto bíblico nos lembra apenas de dois, né? Que é um que estava do lado direito e o outro que estava do lado esquerdo. Então nós temos aqui Jesus e temos dois ladrões, né? Os dois têm nomes? Aparece o nome deles aqui? Não. Não, não, né? Não fala o nome dos dois, né? Tinha outros personagens? Quer os outros nomes que aparecem aqui no texto? Os príncipes, sacerdotes, Os soldados. príncipes, sacerdotes, soldados, os príncipes dos sacerdotes, que eram os representantes do povo judeu, não é? Que foi aqueles que acusaram Jesus de blasfêmia, não é? Estava quem mais aí? Os malfeitores, que eram as pessoas que estavam sendo crucificadas, não é? Junto com Jesus. Tinha quem mais aí estava presente? O centurião, né? Uma pessoa de expressão, mas lá também o texto não diz, aí nesse texto aqui de São Lucas não vai dizer, mas lá estava, naquele momento estava perto de Jesus, estava a sua mãe, Maria, estava os apóstolos, estava, né, os representantes do povo judeu, né, estava o pessoal do império, né, soldados, né, estavam as pessoas, ou seja, tinha muita gente assistindo a morte de Jesus, né? Ou seja, não estava só as pessoas lá, não estava só Jesus, tinha muita gente. O texto aqui para nós aparece apenas alguns dos personagens que estavam lá, né? O principal Jesus, dois malfeitores, né? E outras pessoas, soldados, né? Pessoas que estavam lá observando, não é? Estavam lá curiosos, e também a mãe de Jesus, as mulheres que seguiam Jesus, né? Que não era só Maria, sua mãe, tinha outras mulheres no grupo e os apóstolos estavam lá presentes. Muito embora aqui São Lucas não faz referência no nome deles. Então, aí nós temos o quê? Nós temos o cenário, não é? Nós temos o cenário e o contexto do relato. De modo geral, o que trata o texto mesmo? Esse texto que nós lemos. Trata da Ele vai morte de Jesus na cruz. ele vai relatando, não é, a morte de Jesus, né? E algumas coisas vai acontecendo. Por exemplo, Jesus ele foi zombado várias vezes, não foi? Quem Sim. foi que zombou de Jesus aí? Um dos ladrões, Um dos ladrões, os soldados. os soldados, né? Os soldados zombaram de Jesus, ladrão, não é? Um ladrão foi apenas um que zombou de Jesus e o outro repreendeu ele, né? O Uhum. outro repreendeu ele. O que foi que o outro falou sobre Jesus? Lembra-te de mim quando estiveres Lembra-te entrando. de mim quando estiverem no paraíso, né? Quando estiverem, Uhum. né? Mas antes teve outra fala, né? Um zombou de Jesus, não é isso? E o Uhum. outro falou o quê com aquele que zombou? Tu ainda nem temes a Deus estando na mesma condenação. Isso, né? Tu não temes a Deus, estando na mesma condenação. E ele fala mais: nós merecemos isso. Uhum. Nós fizemos o mal, nós praticamos coisas erradas.
ele não merece isso porque ele é justo, ele não praticou as coisas que nós praticamos, não é? Ou seja, um dos ladrões estava conformado, um dos malfeitores estava conformado, né? Porque realmente merecia aquele tipo de morte, mas ele dizia que aquele homem que estava perto dele ali, né? O malfeitor conhecia Jesus, né? O malfeitor conhecia quem era Jesus. Tanto é que ele disse que ele era um homem justo, né? Que não merecia aquele tipo de morte, né? E aí todos eles, né, tiveram a recompensa, né? Jesus dá a recompensa para eles. Qual é a recompensa que Jesus dá para aqueles dois homens? Ah, e o perdão, né? O perdão e além do perdão, o que mais? O A salvação. paraíso, né? A É. salvação, paraíso, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paraíso aí quer dizer a vida eterna, né? Salvação, né? Então vejam que aí são os relatos que nós temos. Nós temos o relato, não é, de zombaria de Jesus, né? Se tu é realmente o Salvador, se tu é realmente o Rei, não é? Se tu realmente tem poder, então cura-te a ti mesmo, né? Salva-te a ti mesmo. Ou seja, sai dessa cruz, sai desse lugar de sofrimento, né? Ou seja, isso era uma forma de zombar. Só que Jesus, né? Ele não tinha essa pretensão. Jesus, ele se fez passar por isso, né? Jesus era necessário que passasse por isso, por esse tipo de morte, para justamente santificar todo o processo, né? Todo o processo, não é, da caminhada, da passagem desse mundo para o outro, né? Desse mundo para a vida eterna. Então, Jesus, ele aceita, não é, esse tipo de morte, que é uma morte tramada pela humanidade. Então, veja, e aí nós temos essa reconstrução do texto, né, sobre esse relato da paixão de Jesus, né? Esse texto que nós lemos agora, ele é um texto que ele é rezado, ele é celebrado na Semana Santa, né? Lá na Sexta-feira da Paixão, no Domingo de Ramos, né? Ou seja, lá no período da Quaresma, que é onde nós celebramos de uma maneira muito forte, né? Muito intensiva, esses mistérios da paixão e morte de Jesus, certo? Para nós, para vocês, desse texto, quais as palavras que mais chamaram a atenção de vocês? Palavras ou versículos? 43, no versículo. Versículo 43, né? Uhum. Jesus respondeu-lhe: Em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Eu também gostei dessa parte, porque através desse texto mostra também que Deus é misericordioso, tipo assim, para perdoar, né? Igual o ladrão mesmo. Isso. Com certeza ele se arrependeu lá na hora, né? E, Uhum. e já devia ter pedido perdão a Deus e repreendeu o outro, né? Falando, e Jesus reconheceu e falou que ele ia para o paraíso com ele. Isso mesmo, né? Então isso é uma parte muito bonita desse texto, né? Eu acho também essa parte do versículo 34. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Acho muito Isso, bonito. né? Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem, né? Não sabe o que fazem, não sabe o que que eles estão fazendo. Estão fazendo algo, mas eles não sabem realmente É aquilo que injusto, né? fazem. Ou seja, são as nossas práticas humanas, né? Muitas das vezes a gente quer fazer as coisas ou faz as coisas, mas a gente não sabe direito qual é o efeito disso, né? Qual é o significado disso, né? E aí Jesus, né? Ele pede perdão por essas coisas, né? Pede ao Pai, intercede ao Pai, não é? Que perdoa essas pessoas, perdoa aquelas pessoas que estão crucificando ele, que estão todo no processo que leva à morte dele, porque eles não sabem o que é que eles fazem, né? E aí, lá no versículo 47, né, que é o último versículo, que fala sobre o centurião,
O que acontecia? Deu glória a Deus e disse: na verdade, esse homem era um justo. Ou seja, depois que Jesus morreu, depois que Jesus passou dessa vida para outra, eles, né, reconheceram que de fato aquele homem era justo, aquele homem era honesto, e que aquele homem não merecia aquele tipo de morte, né? E aí, essa parte aqui, do versículo 47, vai justamente coincidir e dar sentido ao versículo 34, o versículo aí que a Thaís fez a observação, né? Certo? Porque se eles soubessem o que eles faziam, estavam fazendo, de fato, eles não faziam aquilo, né? Se eles soubessem realmente. Como eles não sabiam, isso vai ser se dado conta aí no versículo 47, através do centurião, né? Na verdade, esse era um homem justo, né? Então, tudo que foi feito com Jesus foi feito de forma equivocada, errada, e, claro, sem saber o que estava fazendo. Mas como Jesus, ele é o... Até Mas como porque. Jesus... Pode Diga. falar. Até porque se soubessem o que estavam fazendo, eles não iam crucificar Jesus, né? Isso, né? Mas o fato interessante também aí é que Jesus, ele perdoa, não é? Ele perdoa as pessoas pelas maldades, ele nos perdoa, não é? Porque aqui, tudo isso que foi feito com Jesus, isso é atitude humana. É atitude humana, né? Essa atitude são as maldades humanas. Quanta gente já não foi morta por aí? Quanta gente já não foi injustiçada por aí? Quanta gente já, nesse exato momento, não está sofrendo porque um ser humano é capaz de promover o sofrimento do outro ou da outra, né? E Jesus, não é, assim como ele fez no dia da sua morte, ele faz também, não é? Ou seja, mesmo a pessoa mal, a pessoa que está cometendo mal, Jesus é capaz de perdoar, né? Porque, veja, a gente perdoar as pessoas que fazem o mal é uma coisa, não é? É uma coisa. Agora, difícil é você perdoar alguém que faz a maldade contra você mesmo. O que que Jesus fez? Jesus, ele perdoou as pessoas, né, que estavam fazendo mal a ele próprio, ao próprio Jesus, né? Ou seja, e aí existe uma riqueza, não é, que é o perdão. Perdoar, não é? Perdoar, e a gente só perdoa as pessoas que nos fazem o mal, né? Que nos fazem coisas ruins, né? Então, Jesus, esse texto deixa muito evidente a questão do perdão, não é? A questão do perdão. E Jesus perdoa justamente, não é? Porque elas não sabem o que é que elas fazem, né? Ou seja, eles não sabem o que fazem. Por isso, ele intercede ao Pai, intercede a Deus, não é? Que perdoa aquelas pessoas porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Eles estão achando que estão cometendo a maior justiça, né? Matando um homem numa cruz, né? Ou seja, como se ele fosse de fato um malfeitor. Eles acham que está fazendo a melhor coisa do mundo, não é? Matando aquele homem. Só que na verdade eles não sabiam de nada, né? Sabia nem o que estava fazendo. Então essa é a riqueza do texto, né? Desse texto de hoje, né? E São Lucas traz para nós sobre esse relato da paixão e morte de Jesus. Aqui é bem próprio sobre o sarcasmo, né? Sobre a ironia, não é? Sobre essas coisas de fazer chacota, não é? Com Jesus, né? Ou seja, esse tipo de situação, não é, que foi cometida aqui no ato da morte de Jesus, né? E é justamente para mostrar, não é, o texto vai mostrar para nós como Jesus age com essas pessoas, como Jesus age com essas pessoas, certo? Jesus, em momento algum, ele pediu ajuda, não é, para alguém defender ele, né? A não ser o Pai, a não ser o seu Pai, o nosso Pai, que é Deus, né? Então, é esse o relato, né, desse bonito evangelho que nós temos de São Lucas. Então vamos continuar o encontro.
Depois da ceia com os discípulos, Jesus foi para o Jardim das Oliveiras. Sozinho e numa tristeza de morte, suou sangue e pediu ao Pai que afastasse dele o cálice do sofrimento que estava por vir. Mas sua obediência à vontade de Deus estava acima de tudo. Ele foi preso e conduzido ao Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de tribunal político-religioso de Israel. É o lugar onde aconteceu o julgamento de Jesus. Leitor 1. As autoridades dos judeus o acusaram de blasfêmia por dizer ser o Messias, filho de Deus. Foi levado a Pilatos e a Herodes e acusado de promover desordem entre o povo e de se autoproclamar rei. Jesus foi torturado e repudiado pelos soldados romanos. Por fim, Pilatos lavou as mãos do sangue inocente de Jesus e o entregou para ser crucificado. Ele carregou a própria cruz até um lugar chamado Gólgota, lugar da caveira. Ali foi crucificado entre dois ladrões. Leitor 2. Quem lê? Acima da cruz constava o motivo: o Rei dos Judeus. INRI. Significa. Eu não sei ler isso aqui, não. Jesus Nazarenus Relax. Esse aqui é latim? Isso. Iesus Nazarenus Rex e Deoro. Os judeus. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Assim. Os judeus não queriam que os corpos ficassem expostos durante o sábado, porque era Páscoa. Então, José de Arimateia conseguiu permissão para descer o corpo de Jesus do marteiro e colocou no sepulcro, perto dali. Isso. Então, veja, é só um parênteses aqui, ó. Você vê na igreja, porque lá na igreja, no templo, né, na igreja onde nós participamos da missa, seja qual for ela, lembra que acima da cabeça de Jesus na cruz tem um letreiro, que é isso aí, ó, INRI, que é as letras, né, de Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É isso que significa, né? Iesus Nazareno, Rex e Adoro. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Tá vendo as letras aí, ó? I, N, R, e I de novo, né? Isso. Então, dá para a gente saber que acima da cabeça de Jesus, naquele grande crucifixo que tem nas igrejas, né? É o significado, não é? Que foi colocado, o letreiro que foi colocado acima da cabeça de Jesus para identificar que aquele homem era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ou seja, é uma frase que é meia irônica, né? Ela é irônica, porque os judeus não aceitavam Jesus como rei, né? Então eles fizeram isso de propósito, como se fosse um sarcasmo, uma ironia, né? Que você comete com alguém, certo? Porque se realmente os judeus considerassem Jesus como rei, eles não teriam mandado matar Jesus, né? Por blasfêmia. Então, essa frase, ela é uma ironia, né? Então, a partir de hoje, vocês sabem, né, o significado dessas letras que está acima da cabeça de Jesus na cruz, tá? Nos crucifixos pequenininhos, geralmente não tem como ter, né? Só tem, às vezes, um sinalzinho. Mas é isso, certo?
Leitor 2. Continuação, leitor 2 aí. Geralmente, A cruz não passava da altura de um homem. Para acomodar-se nele, a vítima devia ser pregada com os joelhos dobrados. Após várias horas de sofrimento, o crucificado tinha suas pernas quebradas de modo a acelerar a morte. No caso de Jesus, não quebraram suas pernas para se crucificarem de sua morte. Deram-lhes um golpe de lança que lhe perfurou o peito, quando já estava morto. O texto bíblico fala do sangue e da água que saíram do sofrimento do, que saíram do ferimento aberto pela lança. isso, né? Como vocês viram aqui, esse texto mostra para nós mais ou menos como é que era a cruz, né? Que é esse instrumento de morte, que era a morte mais dolorida que poderia existir. A pessoa, ela demorava a morrer, ela não morria rápido, tá? Era para sofrer mesmo, né? A morte na cruz era para a pessoa sofrer de verdade, custar morrer, porque enquanto demorava a morrer, a pessoa ia sofrendo cada vez mais, né? No caso de Jesus, ele passou por todo esse sofrimento, mas aconteceu com ele, não é, de não quebrar os seus ossos, não é? Ou seja, eles não quebraram as pernas de Jesus, como eles faziam com os ladrões. As outras pessoas quebravam as pernas, porque quebrar as pernas era mais motivo de dor, e aí apressava a morte da pessoa que estava ali pregado naquela cruz. Com Jesus, Mas eles fizeram todo mundo era diferente. morto desse jeito? Assim, crucificado? Todo Ou são os ladrões? isso, todo mundo que cometesse os crimes maiores. Sabe, Ah, o maior assaltante, o maior matador de gente, por exemplo, certo? Aquela pessoa que causa o maior mal dentro da sociedade, dentro do Estado. No Império Romano, essas pessoas, que é chamada as pessoas mais perigosas, sabe? Que é o que nós usamos hoje, o bandido mais perigoso, pessoa mais perigosa dentro da sociedade. Essas pessoas, elas eram mortas assim, dessa forma, certo? Ela morta na cruz. Por quê? Porque era a pior morte que poderia existir. Não era uma morte rápida, não era você tomar um remédio e ali já morrer, né? Você ia morrendo aos poucos, faltando fôlego, não é? Derramando sangue, ou seja, era uma morte que demorava muito a pessoa morrer. E aí eles iam causando sofrimento, quebrando as pernas, né, das pessoas que estavam ali crucificadas. Com Jesus foi diferente. Com Jesus, ao invés deles quebrarem as pernas de Jesus, eles perfuraram o peito, né, no peito, o lado de Jesus, né, que aí, segundo o relato bíblico, como está escrito aí, ao invés de sair só sangue, saiu água também, né? Saiu água também. Esse é um relato bíblico, né? Que aí, segundo o texto, também veio para cumprir a profecia que foi dita lá no Antigo Testamento pelo profeta Isaías. E eis que furaram o lado do Filho de Deus. E ao tirar a lança, saiu sangue e água, né? Então, essa é uma profecia dita lá no muito tempo atrás e que é cumprida sobre a morte de Jesus. E a igreja, ela considera como sendo isso os sacramentos, né? Os nossos sacramentos, o batismo, não é? A primeira Eucaristia, a crisma, o matrimônio, todos os sacramentos, eles são gerados do lado de Jesus, do sangue e da água, sobretudo o batismo, né? Que tem essa simbologia. Nós somos batizados no sangue e na água que jorraram de Jesus, do lado de Jesus, né? Das costelas, né? Porque furaram foi a costela, do lado da costela de Jesus.
Então, a igreja usa isso como um símbolo voltado para os sacramentos, certo? Leitor 3. A sentença de morte não surgiu de repente na vida de Jesus. Ela foi o preço que Cristo teve de pagar por sua opção fundamental e radical pelo reino de Deus e por sua justiça. A cruz é o fim de um processo. É o fato que completa a missão de Jesus. Tudo está consumado. A cruz é a imagem da maior prova de amor de Deus pelos homens. Não existe amor maior do que dar a vida pelos amigos. Na cruz, o Filho de Deus sofre e morre pelos últimos deste mundo, os pobres e injustiçados, doentes e rejeitados, pecadores e todos os amigos de Jesus que o Pai ama e quer resgatar. Isso, né? Então, nesse número 3 aí, o que fala é o seguinte, né? Jesus, ele, a vida que Jesus escolheu, a vida que Jesus quis seguir, era um caminho que levava à morte, né? Porque Jesus foi contra o sistema, Jesus foi contra a religião judaica, Jesus foi contra os tipos de injustiças que existiam no seu tempo, né? Então, esse caminho, claro, que Jesus escolheu, né? Jesus escolheu esse caminho, é um caminho que levava à morte, não tinha outro caminho. Esse caminho que Jesus seguiu, se nós, cada um de nós, se a gente seguir ele, nós também vamos ser mortos, né? Se cada um de nós buscar fazer o que Jesus fez, denunciar as injustiças, denunciar as maldades, né? Dizer para muita gente que o que elas fazem é errado, a gente pode ter certeza que nós vamos ser perseguidos, maltratados e também vamos ser mortos. Não com a morte de cruz de Jesus, mas com a morte, assassinado, matado, não é, com armas, ou seja, se todos nós, todas as pessoas que buscam a justiça, buscando melhorar a vida das pessoas, não é? Libertar as pessoas de muitas coisas, pode ter certeza que o caminho dessas pessoas é a morte. É a morte, né? Ela é a morte. Que foi o caminho que Jesus fez, né? O caminho que Jesus fez. Jesus denunciava, Jesus não tinha medo. Jesus não tinha medo de governador, Jesus não tinha medo de autoridade nenhuma, né? O que Jesus tinha para falar, ele falava mesmo, né? O que Jesus tinha de denunciar, ele denunciava mesmo, né? Então, quando a gente procura fazer essas coisas, a gente pode ser morto. Se queres realmente experimentar isso, então faça isso, né? Se vocês mulheres, né? Vocês mulheres, se vocês realmente quiser fazer o que Jesus fez, pode ter certeza que o prêmio é a morte. É a morte, né? Tanta gente, não é, já foi morta, os santos, pessoas por aí foram mortas porque estavam lutando pela justiça, né? Então, é isso, né? E Jesus, ele escolhe esse caminho, né? Ele escolhe esse caminho. Para os cristãos, a cruz do Senhor é a verdadeira árvore da vida. Diante dessa reflexão, não é? E observando o crucifixo que temos, né? Vocês estão com o crucifixo de vocês aí, não é? Próximo de vocês. Vamos refletir essas perguntas que está aqui, não é? Depois vocês vão responder ela aí no caderninho de vocês, né? No material que vocês têm, tá? Não vamos discutir aqui não, porque o encontro fica muito longo. E aí as pessoas que estão assistindo ele gravado não vai ter tempo de ver tudo, né? Então, isso aqui vocês vão anotar no caderninho de vocês lá, tá? Então, considere que, para nós cristãos, o crucifixo ela é a árvore da vida,
né? Ou seja, aquele instrumento da pior morte que poderia existir se tornou para o cristão o quê? O símbolo da vida. É um símbolo da vida. Então, quando nós carregamos um crucifixo, né, quando a gente coloca um crucifixo no nosso peito, não é? Quando a gente tem uma cruz na nossa casa, né, um crucifixo na nossa casa, o que que isso representa para nós? Representa um símbolo da vida, a árvore da vida. Se nós de fato nos quisermos alcançar a vida eterna, a gente tem que assumir as nossas cruzes, né? Ou seja, nós temos que não fugir do sofrimento, a gente tem que abraçar o sofrimento. Lembra que Jesus fala no Evangelho? Quem quiser me seguir, que carregue a sua própria cruz. Quem quiser me seguir, carregue a sua própria cruz. Seja servo de todos, né? Porque ele, o próprio Jesus, quem nós seguimos, ele não veio para ser servido, né? Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É isso. Então, nós cristãos, se a gente quer a vida eterna, se a gente quer ser salvo, não é? Se a gente quer a nossa salvação, nós temos que carregar a nossa cruz, né? Então, a cruz em si, ele é o símbolo da vida, não é? Para dizer o quê? Se nós quisermos a vida eterna, a gente tem que carregar as nossas cruzes, a gente tem que enfrentar as nossas cruzes de todos os dias. E onde é que estão as cruzes de todos os dias da nossa vida? Está na nossa família, dentro da nossa casa, no trabalho, na rua, os problemas que a gente tem com outras pessoas, não é? As doenças que nós adquirimos na vida, não é? As coisas, essas coisas que nós temos que enfrentar. Isso é as nossas cruzes. São as nossas cruzes. Pessoas da nossa família que adoecem, pessoas que a gente precisa ajudar, as pessoas que a gente não se dá bem, não é? As pessoas que a gente não gosta, mas a gente tem que conviver, não é? Tudo isso é cruz, e a gente tem que saber carregar essa cruz. Porque se a gente quer viver no mundo e não quer ter cruz, eu acho que a gente está no caminho errado, né? Então, o caminho do cristão é o caminho da cruz, que é o caminho que Jesus percorreu. Não é que nós vamos morrer pregado numa cruz, não é isso, né? Mas a gente não deve deixar de lado o sofrimento, a gente tem que assumir o sofrimento. Não é que a gente gosta do sofrimento, não é que a gente vai amar o sofrimento, mas é que a gente tem que dar sentido ao sofrimento. Sofrimento do dia a dia, as cruzes do dia a dia, não é? Hoje mesmo, né? Cada um de nós, quantas cruzes a gente já não enfrentou nesse dia só? Esse dia que está se encerrando, né? Na faculdade, no ônibus, no trabalho, em casa, na família, as nossas cruzes, né? Que nós carregamos todos os dias. Esse é o caminho nosso, é o caminho da cruz, certo? Então, aqui as perguntinhas que vocês vão responder no caderno de vocês, nos seus momentos de oração. Geralmente, onde encontramos ou usamos a imagem do crucificado? Onde é que a gente usa, né? Onde é que nós encontramos essas imagens? Será que todas as pessoas sabem o significado da cruz? Né? São coisas que a gente deve se perguntar. O que ela representa para nós? Qual é o significado da cruz para nós? Por que a cruz é um símbolo de morte para o cristão? Como entender que a cruz é o grande sinal do amor? E o que significa INRI? Nós já vimos lá em cima, né? Isso aqui já está mais fácil porque a gente já viu o significado lá em cima, certo? Então, isso aqui vocês vão responder aí no caderninho de vocês, essas perguntas, tá? Refletindo, interiorizando o significado e o mistério da cruz para todos nós, certo? No Catecismo da Igreja, nós temos aí o número 574. Quem lê para nós aí?
desde o início. Vamos lá, quem lê? Desde o início do ministério público de Jesus, fariseu e adeptos de Herodes, com sacerdotes e escribas, mancomunaram-se para matá-lo. Por causa de certos atos por ele praticados, expulsão de demônios, perdão dos pecados, curas em dias de sábado, interpretação original dos preceitos de pureza da lei, familiaridade com os publicanos e com pecadores públicos, Jesus pareceu a alguns mal intencionados, suspeito de possessão demoníaca. Ele é acusado de blasfêmia e de falso profetismo, crimes religiosos que a lei punia com a pena de morte sob forma de apedrejamento. Isso. Então, aqui o número do catecismo da igreja resume os motivos pelo qual Jesus foi morto, né? Curar as pessoas doentes, expulsar demônios, fazer curas em dia de sábado, que para o judeu não era permitido, fazer a interpretação original dos preceitos de pureza da lei, essas coisas que o catecismo... E por isso Jesus foi, né, morto. Ou seja, por fazer o bem, por fazer o bem. A paixão e morte de Jesus Cristo são mais evidenciadas nas celebrações da Quaresma, um período de 40 dias, da quarta-feira de cinzas até a quinta-feira santa, antes do anoitecer. Os 40 dias que antecedem a festa da Páscoa cristã evoca os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto quando saiu do Egito, e os 40 dias de retiro de Jesus no deserto, antes de iniciar o seu ministério público. A Quaresma propõe 3 exercícios que evidenciam o caráter da conversão: oração, jejum e esmola. É o tripé, não é, da celebração da Quaresma, né? Que é a Quaresma que a igreja nos pede a fazer. Vamos ler o significado da oração? O que é a oração, então? Leitor 1. Não é uma tentativa de pedir para Deus que cumpra a nossa vontade, mas é uma entrega total e generosa nas mãos do Pai. Na oração quaresmal, recordamos o Cristo que se retirava para rezar nos desertos, nas montanhas e nos jardins. A oração é um diálogo de intimidade com Deus, um encontro pessoal com Ele, onde falamos e escutamos. Sem oração, não nos convertemos. Pela oração, nos voltamos mais para Deus. Isso, né? Então, o significado da oração é isso, né? Que nós rezamos na Quaresma, né? Que a gente põe em prática isso na Quaresma. Não só na Quaresma, mas o cristão, ele tem que rezar, né? Tem que ter a sua oração na missa e a oração pessoal, que é a oração em casa, né? A oração é própria nossa do cristão. Como nós já vimos, a oração é um diálogo que nós fazemos com Deus. A oração é diálogo com Deus. Leitor 2. Jejum. Jejum. A prática de jejum quaresmal é realizada especialmente na quarta-feira de cinza e sexta-feira santa. A abstinência de carne está prevista para a sexta-feira da quaresma. São gestos externos que devem revelar uma conversão interior. A autoprivação de alimentos e é um exercício de provocar em nós a consciência do que significa passar fome de verdade. Jejuar é controlar-se, é esvaziar-se de si para dar espaço para Deus e aos valores que estão além do mundo invisível. Pelo jejum, termos maior domínio sobre nós mesmos. Isso, né? Então, o jejum tem esse significado, não é? Tem esse significado. Eu já vou dizendo para vocês que no próximo ano, a partir de fevereiro, quando entrarmos a quaresma, o tempo da quaresma,
nós vamos fazer um exercício de jejum, tá bom? Que dia vai ser? Vai ser na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, tá? Então, vocês catequizandos, eu também, né, catequista, nós vamos fazer um jejum. Cada um aí na sua casa, né, você vai fazer um jejum, você vai deixar de comer alguma coisa. Mas nós vamos deixar isso lá para frente, depois a gente fala sobre isso, né? Então, como vocês viram aí, o Mas jejum é um o gesto. jejum, basicamente, ele é só abstinência só de carne ou você pode fazer de outras Você, coisas? você pode tirar outras coisas, né? Você pode tirar outras coisas. Lembrando que na Sexta-feira Santa, a gente não come carne, né? Isso aí Uhum. já é um preceito normal, né? Tem família, tem pessoas que toda sexta-feira elas não comem carne vermelha, certo? Tem famílias que toda sexta-feira, durante todo o ano, elas não comem carne. Elas comem ovo, elas comem frango, ou seja, elas não comem carne vermelha nas sextas-feiras. É obrigado você fazer isso? Não, não é obrigado. Agora, nesses dias da Semana Santa que está mencionado aí, tá vendo? Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, né, que a gente chama Sexta-feira da Paixão, são os dias da gente fazer jejum, certo? E nós, acho que vocês já fizeram jejum, não sei quem de vocês já fez, não é? Mas nós vamos fazer a experiência do jejum lá na quaresma, tá bom? Isso nós vamos deixar lá quando tiver na quaresma, beleza? Leitor 3, Esmola. esmola. A esmola pode ser traduzida em gestos de caridade. Dar esmola significa dar de graça sem pensar na recompensa. É uma atitude de compaixão que significa sentir o sofrimento de alguém. Não se trata de dar o que outro pede, mas o que ele precisa. Muitas vezes alguém pede dinheiro para se drogar. Nesse caso, não é caridade dar dinheiro. Através desse ato, rompem-se as barreiras do individualismo egoísta e do fechamento. A esmola faz com que nos voltemos para os outros. Isso, né? A esmola é uma solidariedade, de você compartilhar o que você tem com outras pessoas que não têm. Hoje, no mundo que a gente vive, é tão complicado, não é? A gente doar alguma coisa para a pessoa, sobretudo dinheiro, né? A gente que mora aqui em Goiânia, pega ônibus, se não pega ônibus, para num sinaleiro, tem pessoas pedindo dinheiro, né? É tão difícil a gente dar, porque a gente não sabe o que que essas pessoas vão fazer. Às vezes é para consumir coisas ilícitas, não é? Então é difícil fazer ajudar as pessoas, né? Porque a gente não sabe qual é a intenção das pessoas, né? Mas esmola é caridade. Caridade é amor, né? É ajudar as pessoas que precisam, né? As pessoas que precisam da nossa ajuda, certo? Então é um gesto muito bonito, né? Um gesto muito bonito e que é também um gesto que faz parte, não é, dos ensinamentos de Jesus para a nossa vida. É só voltando aqui no jejum. Veja, o jejum, o que é o jejum? O jejum você não tira, você não deixa de comer aquilo que você não gosta, né? O jejum, para ele ter significado, você tira aquilo que você gosta de comer, se for alimento, se for bebida, né? Se for bebida, né? Por exemplo, tem gente que é fanático em Coca-Cola, por exemplo, tomar Coca, né? Se ela é fanática e ela é cristã, então ela deve praticar o jejum daquela bebida. Se é um tipo de comida que ela gosta demais da conta, então ela vai fazer jejum daquilo que ela gosta e não daquilo que ela não gosta, porque é fácil, né? Aí eu não gosto de jiló, então eu vou fazer jejum de jiló. Não vou comer jiló. Eu não gosto, então isso não é jejum, tá? Mas já não come, né? Aí não adianta nada. Já não come, não adianta, né? Você não está fazendo jejum.
Porque o jejum é sacrifício, tá? É um sacrifício. E a gente só faz sacrifício de uma coisa que você realmente gosta demais, ama demais, né? Certo? Então, se você quer fazer um jejum daquilo que você não gosta, então não é jejum, tá? Não é considerado jejum, certo? É só para a gente fazer essa observação direito, mas que na Semana Santa a gente vai se aprofundar melhor nesses temas. Quem de vocês já fez jejum? Eu já. Eu também. Já fez, né? Todo mundo já fez. Thaís, você já fez jejum? Já. Todo Já, ano na né? quarta eu faço de Isso, refrigerante, mas é difícil. isso. É isso mesmo. É para ser difícil. Não é para ser fácil, tá? Porque se for fácil, não é jejum, certo? Porque aí é um sacrifício que você está fazendo, um sacrifício para o bem. Para o bem de quem? Para o bem da sua alma, né? Para o bem da sua alma, certo? Em silêncio, contemplamos a morte do Senhor. Vamos rezar agora, não é? Essa oração aí. Procuremos meditar sobre o amor que Ele tem por nós, a ponto de entregar a sua vida. Recordemos quantas pessoas se associam ao sofrimento de Cristo carregando a cruz de cada dia, né? Quantas pessoas, né, que nós conhecemos, quantas pessoas que tem por aí que a gente fica observando, meu Deus, mas como aquela pessoa sofre? Como aquela pessoa é sofrida, não é? Todo mundo conhece alguém assim, não é? É a cruz da pessoa, né? São as cruzes que carrega. Não é que a cruz ela é um conformismo, tá, gente? Não é isso, não. Ah, eu vou sofrer, agora eu quero sofrer. Agora eu quero sofrer porque sofrer vai me levar para a vida eterna. Não é disso que está se tratando. É porque tem gente que foge das dificuldades. Tem gente que não enfrenta as dificuldades, não é? Muita gente é assim. Se tem um probleminha, ela já fica, né? Ela já não quer enfrentar, certo? Não é isso que se trata. A cruz é aquilo, são os nossos desafios que nós temos todos os dias da nossa vida. E a gente tem que saber carregar e enfrentar esse desafio. Então vamos rezar essa oração número 21, todos juntos. Não vamos procurar-te nas alturas, ó Senhor, Senhor, mas 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 nesta na história história crucificada do crucificado do homem, crucificada do homem, homem, na na qual qual tu tu entrastes entraste mostraste a cravando cravando nela nela a a árvore na da árvore da árvore da cruz, 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 a fim de a apenas fim de fermentá-la determinar para a meta para a meta prometida prometida, com a com a força com força a força contagiosa da tua contagiosa da tua ressurreição. ressurreição ressurreição. dessa Dessa história. Dessa história se história faça se Passa faça contemporânea a tua contemporânea palavra, a e ela e ela traga o teu traga o poder teu poder libertador libertador de de rompimento para rompimento aquilo que para está aquilo que preso, esteja preso, de de reconciliação. reconciliação reconciliação para para aquilo que aquilo está que está rompido. rompido. Vem, Senhor Vem, Senhor Senhor Jesus. Jesus. Então, durante a semana, vamos procurar observar como você pode exercitar mais o controle pessoal por meio do jejum, sua reza, para intensificar em sua vida o espírito de oração e algum gesto de caridade para despertar o sentido verdadeiro da esmola. O que conseguir fazer, tente relacionar com o sentido do amor de Cristo, que se revelou na cruz, né? Então, nessa semana de hoje até terça-feira da outra semana, a gente vamos, né? Eu sei que você já faz isso, já reza. Vamos fazer mais os nossos momentos de oração, né? Se possível, dar a esmola a alguém que precisa, ajudar alguém. A esmola pode ser, sei lá, 1 quilo de arroz, feijão, sei lá, algo do tipo. Você está na rua, está caminhando, está no ônibus, não é? Você está na rua, sei lá, fazendo compra de alguma coisa, ou no trabalho. De repente, alguém precisa de uma coisa, de uma ajuda. Se ajudar, não é? Se puder fazer isso, né?
Observar as pessoas que sofrem, as pessoas que carregam as suas cruzes, né? Então, isso é o nosso exercício para essa semana, para a gente ficar atento a isso, tá? No número 23, nós somos convidados a fazer a entrevista com duas pessoas, tá? Um homem e uma mulher. E anote as respostas sobre as seguintes questões. Você vai perguntar, pode ser alguém da sua família, pode ser no trabalho, pode ser na faculdade, né? Pode ser um vizinho, uma vizinha, tá? Vocês vão fazer essas duas perguntinhas aí, ó. Você acredita na ressurreição? O que ela responder, você anota, tá? E aí a outra questão é, o que é ressurreição, tá? São essas duas perguntas que você vai fazer, tá? É a entrevista que você vai fazer com duas pessoas, um homem e uma mulher, tá bom? E na semana que vem, nós vamos começar um encontro discutindo essas respostas dessas pessoas que vocês entrevistaram, tá bom? Um vizinho, uma vizinha, colega de trabalho, colega da faculdade, colega do trabalho, ou vizinho de quadra, né, da casa aí, tá? Pessoa da igreja, pode ser também, né? Então você vai entrevistar essas duas pessoas, tá bom? Certinho? Então essas são as nossas tarefinhas aí da semana. Pode ser, então, fazer a tarefinha da entrevista? Sim. Ok. Então, na terça-feira que vem, nós vamos começar o nosso encontro vendo essas respostas dessa entrevista, tá bom? E aqui embaixo é para nós aprofundarmos, né? A gente lê um pouco o significado da morte na cruz, tá? Aí desse pequeno texto aí. Então, você depois está aí no livro de vocês, vocês irão depois ler esse pequeno texto. Então vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Parar aqui de compartilhar, voltar aqui para a imagem, encerrar o nosso encontro. Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Agradecer a Deus por esse momento de reflexão sobre a paixão e morte de Jesus, que é também muito importante para cada um de nós, para a nossa fé. Vamos agradecer a Nossa Senhora, a nossa mãe, pedindo a sua intercessão, pedindo a sua bênção, a sua derrame sobre cada um de nós a sua graça, a sua bênção, e ponha sobre cada um de nós o seu manto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o bendito é o fruto do fruto do vosso ventre, vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e agora na hora e de na hora de nossa nossa morte. morte. Amém. Amém. Mãe da misericórdia, Rogai por nós. rogai por nós. Estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo.